a maioria das pessoas que me deparam com esse tipo de manejo, ao conversar sobre, ao explicar sobre algumas situações que aconteceram comigo, e eu tentando conversar com a pessoa para ter um manejo diferente, pessoas quiseram me agredir. Me agrediram com palavras. Pessoas que moram em mansão, tem carro importado, quem sabe seja até alguma coisa na sociedade. Quem sabe tenha nível superior, acadêmico. Quem sabe estudando nas melhores escolas. Seus filhos têm dinheiro, têm posição, mas são pobres de mentalidade de manejo, são miseráveis no contexto de educação, de amar o próximo. Falam de amor, é só hipocrisia. Pensam que ama um animal, mas não ama. Quem ama dá educação. Quem ama dá ensinamento. Educação vem de berço. E não é educação secular. Deixar para o outro fazer, as circunstâncias. Educação vem de berço. Quando uma pessoa é mal educada, você sabe que é o berço que ela vem. Quando a pessoa é bem educada, você sabe que é berço. E quando eu falo que educação não é acadêmica, não é faculdade cara, não é escola cara. Eu falo postura, caráter, diante do próximo, diante das pessoas, da sociedade e diante dos animais. Tem muita pessoa falando de muita coisa, de muito amor, em todos os aspectos, mas a pessoa nem sabe o que é aquilo, nem vive aquilo. Político, social, religioso, familiar, no manejo com o animal. Pessoas que estão fazendo discurso, e um discurso incoerente com a realidade do manejo, seja de dog ou seja da vida, do dia a dia. Não tem obra, a pessoa não tem obra. Ela não tem o que mostrar daquilo que ela está falando, porque aquilo que ela está falando não funciona. Aquilo que ela está dizendo não é verdade. E se não é verdade, não tem como ter algo duradouro e bom. É uma mentira. Quantas pessoas andam com dog dessa maneira? Dogs soltos. Eles não estão no comando livre, não estão no comando fica, eles não estão em nenhum comando. Eles estão soltos dentro do carro, no banco de trás, no banco da frente. Se o dog tiver uma atitude dessa, eles não sabem o que fazer. Eles nem sabem por que aquilo aconteceu. E quando alguém transmite aqui, ensina, alguns ainda se convertem, mas outros não, ainda endurecem o coração e continuam no mau manejo. E o que sofre sempre é o outro, geralmente. O dog do outro, a família do outro, o próprio animal. Por vezes, essas pessoas também sofrem quando elas mesmas são agredidas pelos próprios animais. E aí o dog atacou outra pessoa, outro dog, uma família, e ele agrediu o cachorro, certo? Se fosse com ele, um filho dele, alguém dele, provavelmente ele mataria o cachorro. Sacrificaria o cachorro por um erro que não é do cachorro, não é do animal. O animal está sendo o que ele é, um animal. Agora, o ser humano que devia educar o animal, teoricamente e praticamente deveria e deve ser o inteligente desse relacionamento, desse vínculo, não transmite educação para o animal, não transmite manejo, não transmite o comportamento adequado. É como alguns pais, né? Não transmite a educação que o filho deve ter. Às vezes na sociedade fala com a boca, mas dentro de casa é pior do que um jumento empacado. E aquilo ali está transmitindo um manejo para a criança. Pais que são super agressivos dentro de casa, ou super tolerantes com a ignorância do próprio filho. Filhos que entram numa confusão confiando que o pai vai lá que vai resolver, porque o pai é coronel, ou é capitão, é juiz, é juíza. Alguém vai lá socorrer ele na cadeia. Alguém que entra numa confusão confiando em um parente que tem algum poder político que vai resolver. É educação, a má educação. Trata as pessoas com indiferença, se julgando melhor. Mas isso vem de casa, isso vem de berço. Poucos casos são de pessoas que, às vezes, realmente recebem uma boa educação, recebem todo um bom contexto de educação psicológica, mental e espiritual, a pessoa toma a decisão de agir de uma forma diferente. Ou é levada pelo momento de fraqueza, e a pessoa age conforme aquilo que ela não recebeu em casa. Mas é poucos casos, a maioria vem de berço mesmo. Pessoas que falam gritando, brigando, pessoas que não deixam o outro se comunicar, não deixam falar. É o meio, é o convívio, é aquilo que inspira a pessoa. Nós vemos aí uma situação que acontece muito em todo lugar, esse tipo de situação aí. Algumas com fatalidades graves,
Pessoas sofreram fatalidades graves, animais sofreram fatalidades graves por causa do mau manejo do outro, que não tem nem consigo mesmo, dirá com o dog. Venho falar que muitas pessoas rejeitam a verdade do manejo de dog, e as consequências estão aí para todo mundo ver. E João, ele começa a duvidar daquilo que ele ouviu, daquilo que ele viu, daquilo que ele falou. Esse é o poder de Deus que tira o pecado. João Batista, vamos dizer, é ele? Vai lá e pergunta para ele se é ele. Ou se a gente deve esperar outro. E o Senhor Jesus mandou um recado para João, porque conhecia o coração dele, e a sinceridade do seu coração. Se João fosse uma fibra, um hipócrita, um fingido, ele teria recebido uma palavra de exortação e repreensão. Quando os fariseus, saduceus iam questionar quem era Jesus, a palavra de repreensão, porque o Senhor conhecia a falsidade daqueles corações. Mas João não era um falso, João não era um fingido, ele apenas estava sendo provado com fogo, estava sendo batizado com fogo. Cuidado, irmão, quando alguém estiver sendo batizado com fogo, aleluia, bebemos um cálice do Senhor, e alguma vez, algum motivo, aquele irmão está meio duvidoso, e você condenar aquele irmão como se fosse de Deus, então a palavra que não é do Espírito Santo, como os amigos de Jó, aleluia, condenaram ele, mas não sabia que Deus estava no domínio da vida de Jó. Deus estava criando uma situação para prosperar Jó 2 vezes mais. Criador dos céus. Diz para João que os enfermos estão sendo curados, que os cegos estão vendo, e que os pobres estão sendo evangelizados. João era um homem conhecedor das Escrituras. João era um homem que tinha intimidade com a palavra, e ele sabia que o único que podia fazer aqueles milagres, aqueles prodígios, aquelas maravilhas, era o Messias, o enviado de Deus. Eu imagino a mente dele sendo renovada, sendo restaurada, e meditando: aqui é passageiro, mas lá na glória, para onde eu estou indo, lá é para sempre. Eu não mais terei angústia nem aflição. Eu quero te dizer, você que está perseverando na palavra de Deus, angústia vem, aflição vem, os problemas vêm, mas do jeito que vem, vai, o mundo passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Fiquemos de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. João ficou firme. Aleluia. Ele falou para os discípulos: pergunta para ele se é ele. Pergunta para o Espírito Santo se Jesus é o Senhor e Salvador da alma. Aleluia. Pergunta ao Espírito Santo se o Jesus é o único Senhor e Salvador da alma. Pergunta ao Espírito Santo se é ele. Aleluia. Pergunta ao Espírito Santo se é ele que pode te curar da doença, da enfermidade, te dar vitória no meio das angústias.
confessou o Senhor Jesus Cristo, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, pede contra o Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor Jesus pode me perdoar agora os meus pecados.